Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, irmãos, nesse vídeo, o meu objetivo aqui é dar continuidade naquele tema que a gente conversou aí no vídeo passado sobre a questão da tulipe, né? Que teve um irmão que me mandou, na verdade não foi um só, né? Tiveram vários que me mandaram vídeos perguntando e pedindo que eu explicasse aquela questão da tulipe, né? Então a tulipe é a soteriologia calvinista, né? A soteriologia reformada. E também aí na internet tem surgido um monte de debate, né? Calvinistas, arminiano, o que que é. E conforme eu disse, tem muitas das vezes as pessoas elas tentam combater uma coisa que elas nem conhecem. Então, meu objetivo com esses vídeos aqui, esse e os próximos vídeos, é justamente trazer aí uma explicação. Não vai ser uma explicação acadêmica, então, porque muitas das vezes as pessoas nem estão muito interessadas em explicações acadêmicas. Eu pretendo fazer algo mais simples, mas algo que seja, que traga compreensão, tá certo? Então, muito importante para você que está assistindo, deixar os comentários aqui, porque se você deixar os comentários eu vou saber se vocês estão entendendo, não estão, algum outro tema que vocês surgiram, aí vai dar certo, tá bom? E também não se esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante, porque esse é o segundo vídeo de uma série. O primeiro vídeo eu respondi ao irmão William. Ele perguntou assim: por que você é calvinista? Então eu fiz esse vídeo. Isso eu estou transformando numa playlist, porque é uma sequência que eu pretendo fazer explicando a tulipe até o final. Então esse é o segundo vídeo dessa série, tá certo? Então por isso que é muito importante você estar inscrito, porque e ativar aqueles sininhos da notificação, porque todas as vezes que eu produzo um vídeo novo, isso desperta para você e você continua na sequência. Se não ficar claro, deixe perguntas aí que eu acho interessante para poder responder, tá bom? Então, vamos lá. E esses vídeos eu gravo tipo live, né? Porque não dá tempo de eu fazer edição, né? Então, por isso é que eu gravo tipo uma live mesmo, que eu acho melhor, beleza? Então, vamos lá para o assunto. Bom, antes da gente entrar especificamente no assunto da tulipe, é importante a gente entender de onde esse assunto veio. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Esse vídeo vai ser um negócio um pouco mais histórico e a partir do próximo, eu acho que já dá certo, a gente já entra no assunto mesmo da tulipe, tá certo? Então vamos começar. Bom, toda essa história de tulipe, arminiano, calvinista, ele teve um ponto de partida. Qual foi esse ponto de partida? Foi a Reforma Protestante. Não sei se vocês sabem, mas a Reforma Protestante foi um movimento que aconteceu. Ele foi um movimento religioso e social que ocorreu no início ali do século XVI, tá? Para ser mais exato, começou a partir de 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero ele publicou as suas 95 teses, tá certo? O que são essas 95 teses? Eu não vou detalhar tudo aqui, conforme eu disse. Isso daqui é um relato abrangente, porque para você ter ideia, saber de onde as coisas vieram. Mas você pode anotar aí, e você quer ver as 95 teses dele, então aí você olha lá tese por tese. Mas de maneira geral, o Martinho Lutero ele era católico, ele era um monge lá católico, um padre católico, se não me falha a memória, e ele viu que dentro da igreja católica estavam sendo feitas coisas que não eram de acordo às escrituras. Então, ele viu muitas coisas assim fora do que a escritura manda que deveria ser feito, inclusive algumas invenções, tipo indulgências, que é cobrar alguma coisa para que a salvação, para que você alcance a salvação. Tipo aquela frase: a coleta é santa
e faz parte da salvação. Se isso fosse verdade, a coleta vira uma indulgência, tá certo? Então ele, para combater essa história dessas indulgências e outros pontos, ele escreveu teses, né? Então cada tese é uma afirmação que ele faz defendendo e mostrando biblicamente que aquilo estava errado, tá bom? Então, o objetivo, então, a partir do dia 31 de outubro aí de 1517, deu-se início a isso, tá certo? Esse movimento. Não foi só Lutero, tiveram outras pessoas envolvidas nesse movimento, mas o que acontece? Quais eram os principais assim, objetivos da reforma protestante? Primeiro, era corrigir os abusos e a corrupção na Igreja Católica. Então, esse era o ponto focal ali do negócio, porque existiam muitos abusos, poder gigantesco, tinha a corrupção, aqui a corrupção do evangelho de maneira geral. A princípio ele não queria criar uma outra igreja, ele queria reformar a igreja católica, mas no final isso não deu certo, entendeu? E aí, obviamente, a partir da criação do movimento protestante é que surgiram as igrejas protestantes de maneira geral, ou essa nomenclatura do protestante, esse protesto contra a Igreja Católica e o Papa, né? Outra coisa, restaurar a pureza doutrinária e a prática do cristianismo, baseando-se na Bíblia como autoridade máxima. Então, isso daí era um dos principais objetivos, né? Então, restaurar a pureza é tirar tudo que é invenção humana, voltar para a Bíblia e praticar o que a Bíblia ensina, tá certo? Esse era o objetivo, tá certo? E aí, um terceiro é rejeitar doutrinas e práticas consideradas não bíblicas, como a venda de indulgências. Então, de maneira geral, era isso que eu tô falando. Então, corrigir, o objetivo inicial era restaurar a igreja, trazer ela para padrões bíblicos, né? E por isso que o nome chama reforma. O que é reforma? É você trazer a uma forma antiga ou a forma anterior. Isso é reformar. Então essa era a ideia. Então o movimento da reforma protestante é aquele famoso movimento da onde saíram os 5 solas da reforma, né? Então o primeiro solo, sola escritura, né? Quer dizer, a Bíblia é a única fonte infalível de fé e doutrina e prática para uma igreja cristã. Nada fora das escrituras pode ser aceito. Só a escritura. Aliás, deixa eu até colocar isso daqui. Eu fiz uma anotação. Deixa eu colocar na tela, porque se vocês anotam isso daí, que aí talvez seja interessante. Deixa eu só colocar aqui, pegar a minha tela. Pronto, tá aqui, ó. Eu coloquei aqui na tela só para vocês verem, porque se vocês quiserem anotar depois, porque conforme eu disse, eu tenho uns vídeos aqui que eu falo sobre igreja saudável, e eu trago como uma igreja saudável, uma igreja que respeita esses 5 solas, e lá eu explico com um pouco mais de detalhe. Mas eu trouxe aqui só para facilitar para vocês, tá bom? Porque isso daqui é importante. Se você não entende de onde veio, você não entende nem o que arminiano e calvinista estão debatendo, né? Então por isso que a gente fez. Então, sola escritura é o primeiro. Depois, sola fide, a doutrina da salvação somente pela fé, né? Em oposição à salvação por obras, né? Então, essa que era a ideia. Então, sola fide é o segundo ponto dos 5 solas da reforma. Salvação é pela fé. Sola gratia, né? A ênfase na graça de Deus como única fonte de salvação, destacando que a salvação é um presente divino e não pode ser conquistado por obras humanas. Então, sola fide, você é salvo pela fé. Mas aí você tem que lembrar o seguinte, pega aquele texto de Efésios 2. Vocês são salvos pela graça mediante fé. Então, a mediação do alcance da graça é a fé. Mas você é salvo pela graça. Então, essa que é a ideia. Então, sola gratia, é essa a ideia. Solos Christus, a centralidade de Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os seres humanos, rejeitando a necessidade de intermediários humanos como santos e sacerdotes. Não sei se vocês lembram. Bom, primeiro, a Igreja Católica é muito voltada para essa questão de santos,
pedir a santos, aí os caras têm lá, muitas das vezes eles são devotos de algum santo, ou o sacerdote, como a ideia deles é o sacerdote, você pede perdão para o sacerdote intercede por você a Deus e ele manda você pagar uma penitência para que o seu pecado ali seja perdoado. Então essa ideia de mediação não existe. Lembra que tudo isso parte do sola escritura. Quando você tem o sola escritura como única fonte de fé e doutrina, pronto, o resto é consequência, porque todo o resto está nas escrituras. E por último, o quinto ponto só lhe deu glória, né? A glorificação de Deus como propósito supremo da vida, destacando que todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus. Isso é muito comum, né? É muito interessante. Quando você tá em ambientes reformados, então é sempre essa ideia. Eu vou trabalhar para a glória de Deus, ou seja, eu vou ser um marido para a glória de Deus, eu vou ser, sei lá, um funcionário para a glória de Deus. Então essa ideia de tudo que você fazer é para a glória de Deus. O objetivo é glorificar a Deus. Então são 5 solas da reforma de maneira extremamente resumida, que eu não vou fazer um vídeo muito longo sobre esse assunto. Então, desse movimento desse movimento da Reforma Protestante, tiveram alguns dos principais aí participantes dele. Então a gente teve Martinho Lutero, é um deles, entendeu? Ele é de 1483 até 1546, então um monge. Aliás, deixa eu colocar isso aqui na tela, porque isso daqui é importante. Pronto, tá aqui. Então vamos lá. Martinho Lutero, igual eu falei aqui, ó, 1483 a 1546. Então ele foi monge teólogo alemão que iniciou a reforma a partir das 95 teses, igual eu falei. Existe igreja, né, ele fundou a igreja do luteranismo, enfatizou a salvação somente pela fé. Existem igrejas luteranas até hoje, tá? Só para vocês terem uma ideia. Um outro reformador muito importante foi João Calvino, de 1509 a 1564, teólogo francês que desenvolveu a doutrina da predestinação e aí esse fundou o calvinismo, entre aspas. Depois eu vou explicar esse negócio das institutas aqui que vocês vão entender nessa questão. Teve o Ulricus Zwinglio, né, que é um outro reformador também, Thomas Cranmer, teve Menos Simons, temos John Knox, então tiveram assim vários líderes, né, várias pessoas muito influentes que fizeram parte, muitos teólogos que fizeram parte dessa reforma protestante. Então isso daí é muito importante. Então você tem que lembrar, isso aconteceu lá para os anos de 1500, tá certo? Aí, o que aconteceu? Com a reforma, com esse foco na Bíblia, Bíblia como única fonte de fé e doutrina, o que aconteceu? Esses reformadores e outras pessoas começaram a desenvolver estudos bíblicos, ou seja, por exemplo, se eu te pergunto assim, a pergunta aqui que a gente vai tratar nos próximos vídeos, a salvação é uma predestinação ou é um livre-arbítrio? Bom, para responder essa pergunta, você precisa fazer um estudo sistemático das Escrituras. Por quê? Por que é estudo sistemático das Escrituras? Para você entender de maneira estruturada como esse tema é tratado na Bíblia e poder dar uma resposta bíblica para essa pergunta. Tá certo? Então, esse desenvolvimento desses estudos estruturados, eles são normais, porque quando esses reformadores eles começaram a se dedicar a estudar as escrituras, e obviamente estudar as escrituras com qual objetivo? De produzir ali, né, a forma que a própria Bíblia diz que nós devemos agradar a Deus, servir a Deus e fazer tudo para a glória de Deus. Então isso daí é comum, é normal. Então as coisas foram surgindo desse jeito, tá certo? Então, com esses entendimentos estruturados das Escrituras, veio
você tinha o entendimento de Calvino, por exemplo, que era o entendimento dessa salvação, das institutas de Calvino que ele escreveu, que são justamente esses estudos, e a salvação pela fé e via predestinação. Então ele desenvolve essa doutrina da predestinação. Só que teve uma pessoa que foi Armínio, que depois eu vou entrar, qual que é o meu objetivo aqui? Quando a gente tiver realmente vendo a Tulip, eu vou pegar a Tulip e a Factis e vou comparar uma com a outra. Só vocês depois vão entender. A Factis é do arminianismo e a Tulip é os 5 pontos do calvinismo, por assim dizer. Isso daí tem a ver com a teologia reformada, é que fugiu o nome. A teologia reformada, tá certo? Então, qual que é a ideia? Então, desses estudos estruturados, aí surgiu uma ideia que começou a ser disseminada, que era essa ideia do arminianismo. Não, essa questão do livre-arbítrio, né? E por causa dessa ideia do livre-arbítrio, teve um negócio, um evento que foi criado, chamado um sínodo, né? Sínodo de Dort, tá certo? Esse sínodo de Dort foi uma reunião que justamente visava o quê? Era analisar as controvérsias entre as visões calvinistas e as visões arminianismo. Então, sobre predestinação, eleição, graça e outros pontos teológicos. Essa foi a ideia desse sínodo de Dort, né? Dort, D-O-R-T, se vocês quiserem adicionar aí, verificar. Então, de dentro da igreja reformada, devido a essas visões estruturadas que foram emanando da igreja, formou-se aí essas duas correntes, e essas duas correntes culminaram nesse sínodo de Dort, que qual foi o objetivo desse sínodo de Dort? Justamente reunir uma quantidade de pastores, de teólogos, para poder discutir e verificar se essas alegações, por exemplo, de Armínio fazia sentido. Então esse foi o objetivo do principal do sínodo de Dort, tá certo? No sínodo de Dort, por que é importante isso? Porque o resultado final do sínodo de Dort foi justamente a Tulip, a produção da Tulip, que são o conhecido como 5 pontos do calvinismo, que é engraçado, porque os 5 pontos do calvinismo não foi Calvino que escreveu, né? Então isso foi uma produção de um sínodo, de um encontro para poder debater uma dúvida bíblica, digamos assim. Qual desses pontos faz mais sentido segundo as escrituras, tá certo? E aí, o sínodo de Dort, ele pegou a doutrina arminiana e produziu um contraponto à doutrina arminiana, que é justamente os 5 pontos do calvinismo. Por isso que eu digo, uma pessoa que conhece, por exemplo, a soteriologia calvinista, a doutrina da salvação, a Tulip, ele não pode de maneira nenhuma dizer assim, não, eu sou meio arminiano, meio calvinista. Não tem como. Por que não tem como? Porque ela é o oposto da outra. Ou você escolhe uma, ou você escolhe a outra. E tem essas duas visões. É que assim, quando a gente olha para a Bíblia, e a pergunta que está sendo respondida aqui, se a salvação, você tem que lembrar desse objetivo, porque isso daqui vai fazer todo o sentido para quando a gente entrar na Tulip, tá certo? Porque senão os caras ficam falando, digamos assim, dando respostas que não foi o objetivo do sínodo. Então assim, qual foi o objetivo ali? Responder isso. Você é predestinado ou você tem livre-arbítrio? Entendeu? Então, referente à salvação, esse é o objetivo. A resposta é, biblicamente, faz mais sentido que você é predestinado à salvação ou você tem livre-arbítrio, você escolhe e, portanto, é salvo porque você escolheu. Ou é um ou é outro.
Não tem meio, entendeu? Quer dizer, você não tem um meio termo aí, pelo menos eu não consigo conceber um meio termo. Ou você é predestinado, ou você é salvo porque você escolheu livremente seguir. Beleza? Então esse é o ponto. Então, a partir do próximo vídeo, aí a gente vai entrar nos 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. E aí, beleza, para a gente ver se a gente consegue entender esse discorrer todo, que eu acho que vai trazer uma boa contribuição aí para esse debate. Pelo menos, vamos supor, se as pessoas, eu não concordo com você, beleza, mas tem a base para dizer que você não concorda, né? Então, pelo menos você saiba do que você está falando, não fica falando coisa que não foi escrito. Tá certo? Ou coisas que ou você tá rebatendo espantalho, coisa que ninguém falou, que geralmente é o que acontece, tá bom? Então, essa que é a ideia. Então, por que eu fiz esse panorama histórico? Por quê? Porque é importante você conhecer de onde que veio essa controvérsia. Tá? Essa controvérsia surgiu no meio da igreja reformada. Então, quando a gente diz assim, igrejas reformadas, são essas igrejas advindas, geradas a partir da reforma protestante, tá certo? Então, são essas igrejas mais antigas. Então, a gente tem dessas igrejas reformadas, tem batistas, tem presbiterianos, tem algumas outras, os anabatistas também vêm de uma linhagem desse tipo. Então, assim, são essas igrejas que a gente diz reformada. Qual que é uma característica dessas igrejas reformadas? Geralmente elas têm uma confissão de fé. Então tem um documento em que ela detalha o que ela crê. Então a gente tem algumas confissões de fé aí famosas, por exemplo, Confissão de Fé de Westminster, das igrejas presbiterianas, a Confissão de Fé Batista de 1689, das igrejas Batista Reformada, tem a Confissão de New Hampshire, e tem outras confissões aí, tem várias confissões na verdade, mas elas têm essa característica por adotar uma confissão de fé. Isso é legal porque você sabe ali do que a igreja crê e do que a igreja não crê. Beleza? Então, o meu objetivo com esse vídeo era dar uma ideia desse panorama histórico, da onde que veio, o que é a Reforma Protestante, o que é o Sínodo de Dort e qual era o objetivo do Sínodo de Dort. O documento, resultado final do Sínodo de Dort é a tal da tulip, que aí no próximo vídeo eu explico direitinho o que é essa tal da tulip. E ela estava combatendo o facts, né, que era os 5 pontos do arminianismo, que aí eu vou trazer também ponto a ponto para a gente poder apresentar as bases e você tomar a sua decisão aí, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de dar o like, curtir, compartilhar. Também deixar os comentários, porque é muito importante, porque como eu estou fazendo os vídeos, aí eu vou pegando esses comentários e de repente vou acrescendo nos vídeos, tá bom? Então nos vemos num próximo vídeo, tá bom? Até mais, tchau, tchau.